conteúdo a seguir, ele foi gravado para ser um Reels originalmente, mas eu acabei me empolgando no meu argumento, na maneira de pensar, e o vídeo foi se estendendo, né? Como eu já estava na metade do raciocínio, eu decidi continuar e postar assim mesmo. Então vocês vão perceber que ele está na vertical ao invés da horizontal, né? O que não dá um aspecto tão interessante para o YouTube, mas espero que a reflexão, né, o conteúdo seja mais relevante aí do que a forma. Tá legal? Espero que você aproveite. É engraçado como a vida eu estava prestes a gravar esse vídeo para falar sobre algumas reflexões que eu tive hoje à tarde, né, para compartilhar, como eu faço às vezes, e está acontecendo um evento aqui para a terceira idade no Sesc, e o preletor, né, tá falando ali, ele estava citando alguns textos bíblicos aqui que tem tudo a ver com o que eu ia gravar, né? Ele estava falando sobre o texto de que agora nós vemos de maneira turva, né, tudo que ocorre, mas um dia nós veremos claramente, uma das palavras aí das epístolas de Paulo, né? E eu estava justamente pronto a gravar um vídeo para falar sobre uma reflexão que eu tive já há alguns dias, que eu estou tendo alguns dias, né? Estou maturando aí na minha cabeça, que é sobre um trecho do livro do Rodrigo Bilbo, do Deus se Destrói Sonhos, que inclusive eu indico, se você não leu, para que você leia, que é um livro muito interessante. Ele fala sobre muitos aspectos, né, da fé, de como a gente acredita em Deus, o que a gente acredita, como a gente acredita que Deus funciona. Deixa eu virar um pouquinho aqui que tá batendo o sol. Como a gente acredita que Deus funciona, enfim, alguns ensinamentos, né, alguns pensamentos, né? Então ele fala em um determinado trecho do livro como nós somos levados a crer muitas vezes que Deus tem algo especial para nós, e eu não duvido de que isso aconteça, só que muitas vezes a gente se baseia, né, esse trecho de Deus tem algo especial para nós a partir de termos ouvido algumas histórias de sucesso, pessoas que ouviram a voz de Deus, que Deus levou essas pessoas a fazerem determinada coisa, né? E essas coisas foram surpreendentes. Várias histórias na Bíblia que a gente vê, né, de Deus encontrando aí pessoas que estavam desiludidas, desacreditadas, e levantando essas pessoas com um propósito grandioso, glorioso, né? E fizeram parte, né, e fazem parte do texto bíblico, do texto canônico. E aí a gente tem criado uma legião de crentes em que eles levam isso ao pé da letra, como se isso fosse uma constante, né? Como se isso acontecesse a todo momento, assim como as pessoas fazem com milagre, né? Acham que o milagre ele vai acontecer repetidas vezes, de uma maneira sobrenatural, vamos dizer assim, toda vez. E isso, gente, não ocorre dessa maneira, né? Então a gente tem visto muitas vezes pessoas ansiosas, né, principalmente jovens, adolescentes, num mundo que a gente tem tanta correria, tem tanta coisa acontecendo, né, uma busca pelo sucesso, as redes sociais, onde você vê aquilo que não é verdade, você vê só a parte boa, né? O que as pessoas postam é sempre a parte boa, né? Se você entrar em qualquer página de Instagram, de Facebook, para quem usa ainda o Facebook, enfim,
essas plataformas, TikTok, né? Você vê sempre as pessoas postando a melhor parte da vida delas, a viagem mais maravilhosa, o carro mais incrível, a comida mais deliciosa. Então a gente sempre vê a melhor parte, nunca vê os momentos de solitude, os momentos de vida comum, né? Os momentos de pagar boleto no banco, sabe? Isso quase nunca é postado, né? E a gente tem criado uma ideia na cabeça das pessoas, uma ideia na cabeça dos jovens principalmente, né, adolescentes, para que eles se tornem ansiosos, esperando ouvir uma voz de Deus retumbante, né, como aconteceu lá com Jesus durante o batismo, né? Então que uma voz do céu abriu o céu e desceu uma luz e veio uma pomba e trouxe: esse é meu filho amado, né? Então as pessoas ficam esperando assim essa voz, esse direcionamento, esse milagre acontecer de uma maneira sobrenatural, quando muitas vezes a gente, na maioria das vezes, isso não vai acontecer, né? Raríssimas vezes isso acontece e a gente não pode tomar isso como normal. O que acontece de Deus ter algo especial para nós, às vezes é algo especial para o seu dia a dia. Você vai realizar coisas grandes dentro do seu dia a dia e não através de reconhecimento, das pessoas te verem, de você ficar famoso, né? Isso não tem a ver com o que a gente, com o que muitas vezes Deus almeja para a sua vida, né? Para a minha vida. A gente vê também muitas vezes pessoas que já passaram aí dessa juventude, né? Pessoas já de meia idade, pessoas já mais idosas, em que elas se sentem frustradas, né? Crentes que se sentem frustrados por acharem que a sua vida não teve algo de significativo, elas não realizaram tanto assim para serem reconhecidas, o tempo passou e elas não conseguiram fazer aquilo que elas acham que deveria ter acontecido, né? Elas não brilharam como elas acreditam que deveriam ter brilhado. E isso é muito prejudicial essa ideia de que você sempre tem que ser escolhido para fazer algo maravilhoso. Você sempre tem que ser um Moisés, um Davi, um Josué, um Gideão, né? Deus tem que te escolher para fazer algo sobrenatural, algo maravilhoso. E muitas vezes, esse propósito, esse chamado que Deus tem para a sua vida é para fazer algo extraordinário na vida de uma pessoa, na vida de duas pessoas, né? E às vezes nem de maneira presencial, nem muitas vezes nem de uma maneira que seja visível. Às vezes é o seu exemplo, é a maneira como você vive, é a maneira como você prega a palavra de Deus, com o seu testemunho de vida, com a maneira que você se porta diante das situações do dia a dia como um cristão verdadeiro, né? Então, muitas vezes esse propósito ele é descoberto durante a sua caminhada e não você recebe um propósito, você recebe um direcionamento e vai em busca dele. Muitas pessoas se sentem frustradas a respeito disso. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Se você não se encontrou dentro de um propósito, dentro de um chamado de Deus, que você acredita que deve ser feito de uma determinada maneira, não se sinta frustrado. Você tem um chamado, você tem um propósito. E muitas vezes esse propósito vai ser descoberto ao longo da sua caminhada, ao longo do caminho. Ou muitas vezes você vai realizar esse propósito sem mesmo saber. E em algum momento alguém vai trazer uma palavra de agradecimento. Olha, você mudou minha vida, olha isso que você me disse em tal ocasião, mudou a maneira com que eu pensava, mudou o meu caminho, o seu exemplo, o seu testemunho de cristão fez com que eu me achegasse a Deus. Então isso é muito particular de cada um. Não fique esperando uma maravilha, um fogo descer do céu para te arrebatar e tornar você brilhante, e
e espetacular diante das pessoas, tá? Muitas vezes você vai brilhar a sua maneira, de maneira incógnita, vamos dizer assim, tá bom? Quero deixar essa reflexão para você nessa tarde ensolarada aqui de São Paulo. Hoje fez menos frio, e eu decidi vir aqui no parque, e eu sempre tenho uma reflexão, sempre fico pensando aqui sobre algumas coisas e quis compartilhar isso com vocês. Um beijo, o meu amor e a minha gratidão para todos que ficaram até agora.